Você já se inscreveu no canal Espiritismo Cast? Não esqueça de ativar o sininho e todas as notificações. Assim te informaremos quando houver novos vídeos. E ajude a manter este trabalho voluntário, clicando em Seja Membro. Com isso você nos ajuda a produzir mais conteúdo sobre nossa rica doutrina, com a melhor qualidade técnica possível. E não se esqueça de clicar no like e compartilhar com seus amigos. Gratidão pela sua presença. Olá meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o livro O que é o Espiritismo? Como eu sempre falo, um baita de um resumo sobre a doutrina espírita. E hoje nós estamos iniciando o segundo capítulo que traz as noções elementares do Espiritismo. Então esse livro tem o objetivo de abrir o apetite para a gente estudar as demais obras. E olha só quanta coisa legal que tem nesse capítulo, ó. Dos espíritos, comunicação com o mundo invisível, fim providencial das manifestações, dos médiuns, mediunidade, qualidades, charlatanismo, identidade dos espíritos, contradições e consequências do espiritismo. E a gente vai começar com observações preliminares, como Kardec, sempre muito criterioso, nos conduz. Vamos lá. É um erro crer-se que basta a certos incrédulos o testemunho de fenômenos extraordinários para que se tornem convictos. Quem não admite no homem a existência da alma ou espírito, também não aceita fora dele. E, portanto, negando a causa, nega implicitamente os efeitos. Os contraditores se apresentam, quase sempre, com uma ideia preconcebida que os desvia de uma observação séria e imparcial, e levantam questões e objeções a que é impossível responder-se logo, de modo completo, porque seria preciso fazer-se, para cada um, uma espécie de curso, retomando as coisas desde o princípio. O estudo prévio tem como resultado evitar-se essas objeções que, na maioria, se originam da ignorância das causas dos fenômenos e das condições em que estes se produzem. Então a gente começa com a questão de se você acredita. As pessoas acreditam naquilo que querem. Nós estamos aí em 2021, que eu estou gravando este vídeo, e tem um monte de gente que não acredita que a Terra é redonda, esférica, na verdade é o nome, né? Oi? Tudo bem não acreditar que o homem foi na Lua, ou que o homem está no espaço, na estação espacial, que está em Marte. Agora, acreditar que a Terra é um disco? Tem a dó, né, gente? Então, não adianta, não dá para convencer ninguém, por exemplo, que o homem tem alma, não dá para convencer que tem espírito se você não acredita que o homem não tem nem alma. Então, e isso depende de estudos, não existem respostas simples que com uma frase você lacra e fecha a questão, porque precisa de estudos sérios e aprofundados. Quem não conhece o espiritismo, supõe que se podem produzir fenômenos espíritas, como se faz uma experiência de física ou de química. Daí a pretensão de sujeitá-los à sua vontade e a recusa de se colocar nas condições necessárias para os poder observar, não admitindo, como princípio, a existência e a intervenção dos espíritos, ou, pelo menos, não conhecendo nem a sua natureza, nem o seu modo de ação. Esses indivíduos se comportam como se operassem sobre a matéria bruta e, desde que não obtêm o que pedem, concluem que não há espíritos, colocando-se em um ponto de vista diferente, compreender-se aqui, não sendo os espíritos mais que almas dos homens, todos nós, depois da morte, seremos espíritos, e que, nestas condições, também estaríamos pouco dispostos a servir de joguete, para a satisfação das fantasias dos curiosos. A primeira coisa que a gente tem que entender é que espíritos são pessoas que estão em outra dimensão, numa dimensão paralela à nossa, mais sutil, né? Então, essas pessoas não são objetos. Não é que nem uma experiência que a gente faz em ciência, que bota um álcool num recipiente, taca fogo e o álcool pega fogo. Sempre vai acontecer assim. Nós estamos falando com gente que não vai se submeter a capricho. Não é porque eu chamei que tem que vir, que eles são obrigados a vir correndo e tudo mais. Tem uma coisa que sempre é constante. Eu tenho aqui no canal um estudo mais aprofundado sobre perispírito. Mas eu tenho uma palestra que faz muito sucesso sobre ectoplasma. Eu desconfio que seja por causa do filme Caça-Fantasmas. Mas assim, as pessoas, tem muita gente lá, fazem os comentários muito legais assim,
eu consigo despertar a curiosidade das pessoas para estudarem o assunto, mas tem umas que dizem assim, tudo mentira. Vai vir enfaticamente, tudo mentira. E estão negando, não o Evandro, que está sendo só o porta-voz, mas assim, centenas de pesquisadores muito sérios que fazem isso, fazem pesquisas e têm seus trabalhos publicados e reconhecidos pela ciência há mais de 200 anos. Aí vem qualquer história. Por que não tem foto das materializações de hoje em dia? Então é tudo fraude. Nem querem saber como é que funciona, como é que as materializações funcionam, como são sensíveis à luz branca, por exemplo, ou algumas coisas, como são sensíveis às intenções de quem está junto, porque a matéria é sutil, né? O ectoplasma é muito sensível. Não querem saber de nada disso. E quem diz que não há fotos em alta definição de materializações? Só não está aberto. Eu já vi de trabalhos muito sérios, eu já vi fotos que você fala assim, não é possível isso ser uma materialização. É uma pessoa. Não é uma pessoa fantasiada, sabe? Porque é perfeito. Então, a gente não adianta ficar chovendo no molhado, a pessoa precisa querer conhecer. Por isso que tem os 3 diálogos, né? Um negacionista, um cético e um padre, porque com o negacionista não tem jeito, né, de falar absolutamente nada. Ainda que certos fenômenos possam ser provocados, eles, pelo fato de provirem de inteligências livres, não se acham absolutamente à disposição de quem quer que seja, e quem se disser capaz de obtê-los sempre que queira, só provará ignorância ou má fé. É preciso esperá-los, apanhá-los em sua passagem. E, muitas vezes, é quando são menos esperados que se apresentam os fatos mais interessantes e concludentes. Aquele que seriamente deseja instruir-se deve, nisto como em tudo, ter paciência e perseverança e colocar-se nas condições indispensáveis. De outra forma, é melhor não se preocupar com isso. Lembrando que o espiritismo não é mágica, nem tecnologia. Nós estamos falando com pessoas do outro lado. Inclusive, há trabalhos da transcomunicação instrumental onde os espíritos de outro plano trabalham em estações, como se fossem estações de rádio, que estão ajustando o problema de tempo e espaço e conseguem comunicações por instrumentos, não é nem por médium, por instrumentos, ou seja, vídeo, foto, gravações. Isso está acontecendo em muito grande, em grande quantidade. É só para quem quer estudar, quem quer ver o que está acontecendo, entendeu? Nem sempre as reuniões que têm por objeto tratar de manifestações espíritas se acham em boas condições, seja para obter resultados satisfatórios, seja para produzir a convicção, de algumas mesmo, não podemos deixar de convir. Os incrédulos saem menos convencidos do que o eram quando entraram, lançando em rosto, aos que lhes falam do caráter sério do espiritismo, as coisas, muitas vezes ridículas, de que foram testemunhas. Nisso não são eles mais lógicos que aqueles que pretendessem julgar de uma arte pelas primeiras provas de um aprendiz, de uma pessoa pela sua caricatura, ou de uma tragédia pela paródia. O espiritismo também tem aprendizes, e quem quer esclarecer-se não deve colher ensinos de uma só fonte, porque só pelo exame e pela comparação se pode firmar um juízo. O espiritismo não é um espetáculo. Então, a pessoa que não conhece o espiritismo é muito bem-vindo nas casas espíritas, nas palestras públicas. Ou nas palestras públicas pelo YouTube, pelos canais, pelos podcasts, como é o caso aqui do canal Espiritismo Cast, né? Para quem quer aprender de verdade. Não é para exibir nada. Então, muitas vezes as pessoas acham que vai acontecer milagre, vão acontecer fenômenos, então fica com aquele imaginário. Eu acho que muito se deve por causa dos filmes, né? Que se coloca muito dessas baboseiras, né? Filme de espírito, filme disso, filme daquilo, mistura tudo, distorce, contorce, como se o espiritismo fosse mágico. E aí quando vai ver o que tem que estudar mesmo, e que é uma coisa lógica e regido por leis naturais, se decepciona, porque estava esperando mágica. Então, se você está esperando mágica do espiritismo, vai para outro lugar. Aqui não é para isso. As reuniões frívolas, ou seja, fúteis, têm o grave inconveniente de dar aos noviços que a elas assistem a ideia falsa do caráter do espiritismo. Os que só têm frequentado reuniões dessa espécie não podem tomar a sério uma coisa que eles veem tratada irrefletidamente pelos próprios que se dizem adeptos,
Um estudo antecipado lhes ensinará a julgar do alcance do que vem, a separar o bom do mal. E eu sempre lembro o seguinte: a gente não pode achar que tem conhecimento espírita sem ao menos estudar uma principal obra fundamental, que é o Livro dos Espíritos. Se você acha que ler Violetas na Janela, que não é nem um livro espírita, é um livro espiritualista, e achar que conhece o Espiritismo, eu lamento te informar, você não conhece. Você não vai conhecer o Espiritismo a fundo pelos romances espíritas. Até mesmo porque tem um monte de romance espírita que pode ser qualquer coisa, menos espírita. Tem contradições assim absurdas, berrantes, gritantes, e que mais atrapalham o espiritismo do que ajudam. Então, você quer mesmo saber o que é o espiritismo, como é que as coisas funcionam, com um trabalho muito sério que o nosso querido professor Rivail fez, ou Allan Kardec? Estude as obras fundamentais. E claro, fazer o merchan aqui no canal, que nós temos este estudo todo santo dia, gratuitamente para você. Mas vamos continuar aqui, ó. Vai, Zazinho. O mesmo raciocínio se aplica aos que julgarem o Espiritismo pelo que dizem certas obras excêntricas que dele apenas dão uma ideia incompleta e ridícula. O Espiritismo sério não pode responder por aqueles que o compreendem mal, ou que o praticam de modo contrário aos seus preceitos, assim como não o faz a poesia por aqueles que produzem maus versos. É deplorável, dizem, que existam tais obras prejudicando a verdadeira ciência. Sem dúvida, seria preferível que só as houvesse boas. O maior mal, porém, consiste em não se darem ao trabalho de estudá-las todas. Todas as artes, todas as ciências, além disso, estão no mesmo caso. Não vemos, sobre as mais sérias coisas, aparecerem tratados absurdos e cheios de erros, porque seria privilegiado, nesse sentido, o Espiritismo, sobretudo em seu começo. Se os que o criticam não tomassem as aparências por base do seu juízo, saberiam o que ele admite e o que rejeita, e não lhe lançariam em conta o que ele repele em nome da razão e da experiência. Então, entendeu? Então, precisa de estudo. Não é mágica. É estudo. E só uma coisa que eu acho muito engraçadinho, é que o Zezinho, que é a minha inteligência artificial aqui que lê, quando ele... Primeiro que ele não sabe separar uma palavra que termina em são. Premoni, tracinho são, ele fala premoni, cedilha, ele não aprende ainda. É uma inteligência artificial um pouco burra. E agora, não sei se vocês já repararam, agora saindo do tema, porque a gente já encerrou o estudo de hoje, toda vez que ele lê a palavra sem dúvida, eu tenho a impressão que ele está sorrindo. Olha. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. É muito contrário de outras coisas. E a palavra leis, ele lê leus, e finalmente ele lê finalmente, outro dia ele leu finalmente certo. Vai entender essas coisas, né? Isso é tecnologia, não é espiritismo, mas nos ajuda bastante. Mas legal, né? Você viu esse resumão assim, que é para dizer assim, ó, o espiritismo não é espetáculo. Não é para você se divertir. Se você quiser saber, faz parte das leis naturais, é uma ciência, né? Uma filosofia moral e uma ciência. Não é religião, vamos parar com esse negócio de aspecto tríplice, que é uma ciência, uma filosofia, uma religião. Não é uma religião. A palavra religião vem do latim, se eu não me engano, religare, de religar. Nós nunca estivemos desligados de Deus. Deus permeia todos os nossos átomos. Nós estamos conectados com Deus, então não tem nada para ser religado. Espiritismo não é religião. Kardec está careca de falar. Aí, está perdendo até o cabelo. Ó. Está carequinha. Não dá para ver, né? Ele não vai focar, está muito perto. Está carequinha de falar que Espiritismo não é religião. Então, que possamos seguir daqui para frente. No próximo encontro, nós vamos falar dos espíritos. Eu te espero. Até lá. Tchau.